Olá, saudações a todos. Meu nome é Alessandro e falo aqui do canal Chão Ancestral Espaço Terapêutico. E dando continuidade ao primeiro vídeo falando sobre o Reiki, o vídeo que é Desmistificando o Reiki, hoje venho falar um pouco sobre o Mikao Sui, o Kujiro Hayashi e a Hayao Takata. Essas três pessoas são de grande importância no sistema de Reiki. Por quê? O Mikao Sui, como eu falei no primeiro vídeo, ele é o redescobridor da técnica, né? E como é que isso ocorreu? Fazendo um resumo, né? Porque não cabe tudo dentro de um vídeo. Então, conta-se que o Mikao Sui, ele era reitor numa faculdade no Japão, e um dia ele foi questionado por um aluno como que funcionava a técnica de cura, ou as técnicas de cura, feitas por Buda e feitas por Jesus, né? Como que tanto Buda e como Jesus curavam através de imposição de mãos, né? Como que, né? O que eles faziam? E o Mikao Sui respondeu que ele não sabia como eles faziam e que ele simplesmente tinha fé nas escrituras. Ele simplesmente acreditava. E os alunos responderam para ele que que isso não era explicação, que só isso não bastava. Então ele, se sentindo, né, por uma questão de honra, de não ter dado uma resposta completa, ele foi buscar informações. E no que ele foi buscar essas informações, procurar daqui, procurar dali, né, procurar cientificamente, né, estudando, né, ele foi parar lá no Tibete, foi parar num mosteiro no Tibete. E quando ele foi parar nesse mosteiro no Tibete, resumidamente falando, né, ele teve acesso a alguns sutras, que são documentos antigos, né, orientais. Só que ele não teve tanta informação, porque ele teve acesso a esses sutras que continham os símbolos. Só que ninguém informou a ele para que servia muito bem, explicaram, mas não explicaram muita coisa. E ele não sabia para que servia. E ele voltou, depois de um tempo, ele voltou para o Japão com aqueles sutras e com aqueles símbolos na mente, que ele não sabia como utilizar. Então conta-se que ele subiu até uma montanha e ele ficou jejuando por 21 dias. Né? E no 21º dia de meditação, ele ia colocando, né? Conta-se, né, que ele ia colocando uma pedra ali para ir marcando os dias, né? Porque ele ficou sem comer, ficou fazendo jejum, né? E isso ali pode deixar a pessoa um tanto quanto perdida em relação ao tempo e o espaço. Mas bem, ele foi colocando uma pedrinha ali a cada dia, no final ele tinha 21 pedras, né? E no último dia, né, ele teve ali uma espécie de uma visão onde cada um daqueles símbolos que ele trouxe nesses documentos, nesses sutras, né, esses símbolos apareceram na sua frente, né, bem brilhantes. Abriu-se na mente dele, né, um insight, né, um despertar na consciência dele de para que serviria cada um daqueles símbolos e como utilizar. E apesar dele ter ficado ali 21 dias jejuando, né, fraco, com fome, né, ele se sentiu, né, bem fortalecido e nutrido e desceu rapidamente a montanha. No que ele desceu rapidamente, ele tropeçou numa pedra, né, machucou o pé, e ele logo levou as mãos ali pro local ferido, mentalizando um dos símbolos, e estancou o sangue, e ele se sentiu mais fortalecido, desceu até uma hospedaria para tomar café, encontrou a neta do dono da hospedaria com o rosto inchado, com uma dor de dente, pediu permissão para tocar o rosto da menina, desenhando, né, desenhando o símbolo ali na sua mão em concha, que é a técnica do Reiki, é assim que é feito. Pediu licença à menina para tocar o rosto dela e pediu licença para o avô da garota também, foi concedido, e a menina sentiu alívio nas dores e, enfim, se restabeleceu. Bom, e aí, resumidamente, né, o Mikao Sui, ele começou a espalhar isso, né? Começou a espalhar isso pelo Japão. E não tinha o que a gente chama de posições básicas do Reiki. Ele ia agindo conforme a sua intuição, conforme a necessidade.
aonde a pessoa estava precisando que fosse feita a imposição de mãos ali. Uma coisa importante de lembrar é o seguinte, que o reiki ele é feito com as mãos em concha e através do toque, tá? Encosta no corpo físico da pessoa, né? Essa questão agora de encostar ou não encostar por conta de alguma coisa, né, pessoal com o corpo, e possíveis problemas com assédio, isso é uma outra coisa, uma outra história. Enfim, nem convém falar porque esse vídeo aqui, a intenção desse vídeo não é essa. Mas enfim, o reiki ele não é uma imposição de mãos feita assim, ao longe, ele é encostando. Claro que o bom senso diz que ninguém vai colocar a mão em local nenhum onde não é para pôr a mão. Isso é óbvio, né? Até desnecessário falar. Mas acho que nunca é demais, né? O óbvio, ele precisa ser dito, né? Como muita gente diz. Então, pois bem, o Mikao Usui ele ia impor nas mãos desse jeito. E isso chegou até um médico aposentado da Marinha, chamado Kujiro Hayashi, né? E esse médico aposentado da Marinha, ele se interessou muito por esse trabalho, porque ele viu resultados, né? E o Mikao Usui sintonizou, né, o Kujiro Hayashi do reiki, para ele estar fazendo esse trabalho. Tá? E como o Mikao Usui ele não era exatamente um velhinho, né, mas ele também, né, não era nenhum jovem, né? Quando o Mikao Usui morreu, quem continuou a difundir o reiki foi esse oficial da Marinha aposentado, Kujiro Hayashi, quem desenvolveu as posições básicas do reiki, né? As posições básicas do reiki, que são ensinadas nos seminários de reiki, que é assim que é comumente chamado os cursos de reiki, foram criadas essas posições básicas pelo Kujiro Hayashi, né? O Mikao Usui sintonizou ele e sintonizou alguns poucos outros mestres, né? E esse Kujiro Hayashi, né, ele abriu uma clínica, onde nessa clínica o tratamento era feito com reiki. Vários agentes de reiki que ele sintonizava essas pessoas no reiki e as pessoas pagavam com trabalho voluntário, aplicando o reiki nos pacientes, né? Então a pessoa se internava lá, era tipo uma clínica de repouso, e a pessoa recebia a técnica de vários terapeutas ao longo do dia, várias vezes. É por isso que não tem contraindicação e não tem excesso de reiki. Tá? Não existe overdose de reiki. E por isso que pode ser sim aplicado por vários terapeutas diferentes, por várias pessoas diferentes. Porque eles só são canais. Né? A energia é a mesma, não é a do terapeuta, é a energia cósmica universal. Tá? Enfim, chegou até a clínica do Dr. Kujiro Hayashi, né? Uma japonesa nascida na América, nascida no Havaí, chamada Hayao Takata, né? Ela teve um tumor maligno e ela precisou fazer uma cirurgia, só que ela não queria fazer essa cirurgia, né? E ela tinha ali uma intuição, né? Uma voz que dizia na mente dela que não era necessário ela fazer essa cirurgia. E quando, na época dessa cirurgia, ela tinha que dar notícias sobre a morte da irmã dela para os pais dela lá no Japão, e ela achou que não tinha que fazer isso por carta, ela achou que tinha que falar isso com os pais pessoalmente. Então ela viajou até o Japão, e chegando lá no Japão, ela decidiu tratar da doença dela, né? Só que na hora lá de marcar a operação tudo, ela questionou o médico de que se haveria uma outra maneira dela, né, se ver livre daquele tumor maligno sem fazer cirurgia. E ela falou que ela ouvia uma voz dizendo que não era necessário. E o médico falou, sim, eu conheço uma clínica, conheço um médico chamado Dr. Kujiro Hayashi, que ele tem um outro tratamento. Né? E deu o endereço a ela. Ela chegou na clínica do Dr. Kujiro Hayashi, foi internada, onde ela recebia reiki de vários terapeutas, várias vezes ao dia. E a Hayao Takata, ela ficou tão maravilhada com a cura que ela teve, sem precisar de intervenção cirúrgica, que ela quis aprender a técnica. E o Dr. Kujiro Hayashi sintonizou a Hayao Takata no reiki, né?
E quando ela retornou para a América, ela começou a difundir o Reiki. Tá? Depois o Dr. Kujiro Hayashi morreu, né? Aliás, né, conta-se que ele abandonou o corpo através de técnicas metafísicas. Olha, isso não dá para falar nesse vídeo aqui, porque senão vai estender muito e não é o assunto, né? Mas quem é interessado, né, em meditação, em hinduísmo, né, já ouviu falar, sabe do que eu estou falando. Tem muita gente que já leu aquele livro, Autobiografia de um Yogi, fala sobre esse tipo de coisa, né? Enfim, não é assunto para isso. Mas como eu estou falando aqui, quem quiser saber sobre, né, procure esse livro, Autobiografia de um Yogi. Tem muita coisa na literatura falando sobre, mas esse, vamos dizer assim, é o livro mais famoso que existe sobre isso, para explicar um pouco de como foi que o Dr. Kujiro Hayashi, né, abandonou o corpo dele, né, com um dia e hora marcada. Né? Quando estava para ter a Segunda Guerra Mundial, né, ele tinha chances de ser convocado para a guerra, mesmo aposentado, né? E ele, como um agente de cura, né, ele não se sentiria confortável em ter que estar de um lado de uma guerra, né, matando pessoas. Então, na chance dele poder ser convocado, ele preferiu abandonar o corpo dele. Certo? Bom, depois da Hayao Takata, né, o reiki tradicional, o Sui barra tibetano que a gente conhece hoje, né, é baseado nas posições de reiki, nas posições básicas criadas pelo Dr. Kujiro Hayashi e difundidas na América pela Hayao Takata. Tá? Inclusive, a neta dela, depois que ela faleceu, né, a neta dela levou o reiki adiante. Tem na América a organização de reiki, né, que foi criada, né, uma espécie de um grande sindicato de reiki, vamos dizer assim, né, de uma regulamentação, mesmo que não governamental do reiki, né, mas de algo que proteja, né, que proteja a filosofia do reiki do jeito que ele chegou, né, até hoje, que depois muita gente modificou, criaram outros sistemas de reiki. Né, então existe essa associação que é chamado de AIRA, né, que é uma sigla, que é a Associação Internacional Americana de Reiki. Tá? E aí, dela para cá, o reiki foi difundido aqui pela América. Bom, gratidão a todo mundo que assistiu o vídeo aqui até o final. Curte, compartilha, comenta e ajude o nosso canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.